A cidade que era a capital do Reich nos anos 30, segundo Hitler, ia durar mais de 1000 anos, mas acabou que não passou de 12. Hoje eu tô em Berlim, que é a capital da Alemanha, que é daqui da onde saíram mentes brilhantes e pensadores como Karl Marx e Engels, responsáveis por vários textos que fomentaram a organização popular ao redor do mundo. Mas ao mesmo tempo, era daqui que saía as ordens para fazer tudo que foi feito no governo de Hitler, assim que ele ascendeu ao poder na década de 30. Seu plano de dominar o mundo e construir um Reich, que segundo ele ia demorar 1000 anos ou mais. Com Hitler chegando no poder na década de 30, no começo da década de 30, colocando em prática tudo aquilo que ele já vinha propagandizando, desde as patentes menores até o ganho de cargos importantes dentro do partido e a diretoria, a vida de muitas pessoas começou a dificultar na Alemanha. Como todo mundo já sabe, o que se passou do começo do seu governo até o fim da Segunda Guerra Mundial não é uma novidade. E a vida de milhares de minorias dentro do país começou a dificultar, principalmente em Berlim, onde o cerco era cada vez mais fechado contra as minorias. E minorias essas que a princípio eram judeus, pessoas que se colocavam contra o governo, considerados comunistas. A princípio, essas minorias começaram a ser proibidas e privadas de alguns direitos civis. E não demorou muito tempo para essas pessoas realmente serem caçadas. É incrível como essa cidade em 1945 acabou destruída pela guerra. E mesmo assim ainda existem várias construções que aparentemente são conservadas daquela época, que ainda estão intactas, ou não foram atingidas, ou foram reconstruídas, ou talvez até foram reconstruídas com a mesma arquitetura para se manter o visual da cidade. Mas a quantidade de prédios que a gente consegue encontrar destruído ou com marca de projétil ou marcas da guerra no geral é gigantesco, misturado com a quantidade de prédios que ainda se mantém em perfeito estado. Como eu disse, ou foi reconstruído ou realmente teve a grande sorte de não ser destruído. Na maioria das ruas, o contraste entre os prédios mais modernos e os prédios mais antigos acaba ficando uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo imaginar que todos esses prédios modernos que estão aqui agora é porque o que tinha antes foi destruído por bomba, tanque. Aqui a gente já consegue ver mais o estado das paredes das construções mais antigas, com algumas reformas. Também dá pra ver que foi
reformado da fachada pra cima. Tamanho da minha mão. Por estarem essas marcas de estilhaço na projétil nas paredes, provavelmente eles tinham colocado soldados nessas janelas aqui, porque as colunas estão bem destruídas de baixo a cima. Com certeza tinham soldados aí nessas janelas. E é incrível que isso aqui não esteja tudo destruído, ao invés de algumas marcas, muitas marcas. Até na parte de cima, não sei se dá pra ver, mas provavelmente tinha snipers, metralhadoras, todas instaladas na parte de cima dos prédios, como era comum em vários outros prédios, muitos prédios. Era uma estratégia muito forte do exército nazista colocar ninhos de metralhadoras no alto e snipers. Além de estar colocando em prática a estratégia de limpeza social para a construção da raça pura, segundo Hitler, ele ainda precisava dominar territórios, que o seu plano principal era construir um reinado, um império nazista, e para isso ele precisava conquistar mais territórios, mais países, fazer a limpeza também nesses locais, o que fez com que ele decidisse invadir a Polônia, sendo um dos países que naquela época existia uma grande quantidade da comunidade judia, sendo um dos lugares que mais foi afetado pela guerra, construído campos de concentração e várias outras ferramentas urbanas de opressão para essas minorias, como um muro, construindo guetos, lugares onde as pessoas precisavam se manter, basicamente esperando a hora da morte, pois o seu objetivo não era limpar apenas colocando em algum outro lugar, mas sim limpar do mapa. Nos anos do pós-guerra, até os dias de hoje, na verdade, a Alemanha sempre tenta bater na mesma tecla para estar relembrando o seu próprio povo do que foi feito antes, para que isso não se repita. E aqui a gente tem um memorial em memória dos judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, que é gigantesco. Esse aqui é o monumento em homenagem aos judeus que foram mortos entre 33 e 45. Foi inaugurado em 2002 e para as mais de 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa que não dá pra entender aqui na Alemanha é que o sinal mostra verde que a gente pode ir, mas ainda tem carro vindo. Aí, pode ou não pode?
E foi então depois da invasão da Polônia que Hitler acabou quebrando o pacto de não agressão que havia feito com a União Soviética, o que fez então com que Stalin decidisse vir até Berlim caçar o Hitler e acabar com essa história de guerra. E depois de muito tempo, os nazistas já chegando em território soviético, batalhas que derrubaram milhares de soldados, o Exército Vermelho então conseguiu empurrar os nazistas de volta para a Alemanha. E foi em janeiro de 1945 que se deu início então à Batalha de Berlim. Foi quando os soviéticos estavam a algumas horas daqui, só precisavam passar pelas montanhas do vale que fica ao redor de Berlim. Depois disso faltavam só mais alguns vilarejos para combater, pequenos grupos de soldados nazistas para estar chegando na capital alemã. E foi aqui uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Aqui ó, tá verde pra ir e não para de vir carro. E essa ofensiva soviética então foi nomeada de Ofensiva Vistula Oder, ou Vistula Oder, não sei exatamente a pronúncia, que era nada mais que empurrar os nazistas do rio Vistula, que ficava mais próximos da União Soviética, até o rio Oder, que ficava perto de Berlim. E foi isso que aconteceu. Os soviéticos acabaram empurrando o exército nazista de volta para casa, sendo que o Exército Vermelho era composto por mais de 2 milhões de soldados e encontraram por volta de 700 mil soldados nazistas protegendo Berlim. Essa era uma das visões que os soldados soviéticos tinham ao chegar aqui no Reichstag Building. O Reichstag, não sei se minha pronúncia está certa, mas foi aqui que os soviéticos chegaram depois de estar fazendo batalha de rua por rua, casa por casa, tentando fazer a maior busca pelos soldados nazistas possíveis, já que os nazistas tinham uma estratégia muito forte de estar deixando snipers e ninhos de metralhadora espalhados pelas janelas das residências e dos prédios. Mas os soldados soviéticos tinham uma tática onde que eles precisavam estar atacando principalmente as esquinas dos prédios para não serem surpreendidos por essas táticas de armadilha, emboscadas pelos soldados nazistas, o que ocasionou na destruição de milhares de prédios. Por isso a gente consegue ver várias construções modernas no meio das antigas. E essa era a visão que os soldados soviéticos tinham, já que aqui existiam algumas construções que acabaram sendo destruídas, mas ainda assim existia um grande descampado, um campo aberto, onde os soviéticos precisavam chegar daqui. E os soldados nazistas, as infantarias nazistas, na maior parte formada pelos franceses, estavam nas janelas e no telhado da construção do Reichstag, esperando com armamento antitanque e armamento pesado no geral. E foi aqui então que foi uma das maiores batalhas na cidade, onde deixaram milhares de baixas soviéticas. E aqui também, na parte de cima, é onde foi tirada a famosa foto do soldado soviético estendendo a bandeira depois da vitória e a conquista do prédio.
e desse espaço da cidade. Por mais que depois da dissolução do Muro de Berlim, as homenagens aos soldados soviéticos caídos aqui na Batalha de Berlim começaram a ser removidas e muitas outras coisas relacionadas à União Soviética, mas ainda foi mantido algumas coisas, e aqui perto tem um memorial aos soldados soviéticos. Esse tanque matou nazista. Vou tentar atravessar aqui. Eu tô tentando chegar até o lugar onde ficava o antigo bunker de Hitler, mais ou menos a 2 quadras daqui. E tem algumas pessoas fazendo uma dança aqui. E agora aqui onde eu tô chegando é basicamente um estacionamento vazio, mas era exatamente aqui onde ficava o bunker principal do Hitler, onde ele acabou se suicidando. Hoje é basicamente um estacionamento para esses prédios. Aqui no canto tem essa placa onde mostra como era a construção. Aqui essas partes onde ficava a parte de cima, um bunker pequeno para um soldado sozinho, as salas, tudo no subsolo. E era uma construção grande, toda essa parte aqui por baixo da terra, toda essa parte de baixo aqui desse estacionamento era a parte do bunker escondido, que acabou sendo destruído. Existiam só essas partes aqui de cima, as pequenas construções de acesso, que acabou sendo destruído propositalmente para não ter nenhum lugar de adoração, celebração, ou para gerar algum tipo de fã-clube para vir visitar. E para evitar qualquer tipo de problema foi soterrado e destruído, e hoje é só um mero estacionamento. Agora eu tô caminhando aqui em direção ao monumento. Monumento
pro Ernst Thälmann. Acho que meu alemão não é... Minha pronúncia alemã não deve estar muito certa, mas sim, Ernst Thälmann. Ele foi um membro do Partido Comunista Alemão, começo do século passado. Acabou servindo na Primeira Guerra Mundial e assim que ele voltou da Primeira Guerra Mundial, ele já se filiou e se uniu ao Partido Comunista Alemão. E nas eleições de 1932 contra Hitler, ele era um dos maiores opositores a Hitler naquelas eleições, mas ele acabou ficando em terceiro lugar por volta de 4 milhões de votos. E por esse fator, assim que Hitler assumiu o poder interino, tomando o poder por completo da Alemanha, tanto os membros do Partido Comunista quanto o Ernst Thälmann acabaram se tornando dos principais alvos de caça do Partido Nazista. Foi então que ele e os outros membros, vários membros, acabaram sendo detidos, sendo presos, e até os internacionalistas voluntários que foram lutar na Revolução Espanhola, na Guerra Civil Espanhola de 1936, foram em nome do Batalhão Thälmann, em sua homenagem, um protesto contra sua prisão. Um fato histórico muito interessante é quando os partidos do Thälmann, que o Thälmann fazia parte, foram proibidos, já que Hitler tinha ascendido ao poder. Ele foi então o criador eu não vou saber pronunciar em alemão, mas basicamente ele foi o criador da ação antifascista. Uma famosa foto também do encontro da ação antifascista naquele período. Acredito que eu já esteja chegando aqui já. Já andei bastante para chegar até aqui, eu espero que esteja chegando. Como eu tinha falado, o Ernst Thälmann era um dos maiores rivais de Hitler dentro da própria Alemanha. Por isso ele foi mandado para a prisão e, consequentemente, junto com as outras pessoas que foram vítimas do governo nazista, ele foi mandado para o campo de concentração, onde ele ficou até 1944. Foi 18 de agosto de 44 que ele acabou sendo morto com ordens diretas de Hitler, já que os soviéticos se aproximavam e Hitler temia que ele fosse libertado pelas tropas soviéticas do campo de concentração. Então ele acabou sendo morto aos 56 anos de idade. E hoje tem essa grande homenagem a ele aqui. Sehr geehrte Fahrgäste, bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise. Schützen Sie sich vor Taschendieben.
Agora eu já estou numa parte mais afastada do centro de Berlim, uma área um pouco mais residencial, mais ou menos uns 45 minutos do centro. E até que foi rápido a chegada até aqui, mas um pouco difícil de se localizar já a partir das estações de trem, já que a quantidade de informações em inglês é quase zero saindo do centro. E agora estou caminhando aqui em direção a um dos lugares onde é mantido algumas das maiores riquezas dos tempos soviéticos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, na Batalha de Berlim. Depois de um tempo caminhando, finalmente consegui chegar aqui já. Tô cansado, já é cedo, tanto andar, mas finalmente cheguei. Um jardim bonito, mais alguns tanques. Acabei de chegar aqui no Treptower Park. Um dos maiores monumentos aos soldados caídos do Exército Vermelho aqui em Berlim. Fica um pouco afastado da cidade, talvez não seja tão visitado quanto o outro. Fica perto do prédio do Reichstag, mas a entrada já parece bem bonita. Logo depois da entrada, tem duas entradas aqui, próximas uma da outra. Já vê uma estátua aqui no meio e um corredor imenso, uma estátua ao fundo. Aqui já no meio do parque, já nos dois lados, essas construções com um soldado ajoelhado.
E ao meio um jardim. O sol tá tampando um pouco desse lado, então eu vou ali do outro lado. E aqui na frente, finalmente, a grande estátua. É um soviético com uma criança no colo, pisando sobre uma suástica quebrada. Para subir umas escadas aqui, para ver de perto. Que é bem grande mesmo. Subir as escadas aqui para conseguir ver de baixo. Света не видно. Вообще татары же не такие. É realmente muito bonito, impressionante. Aqui de baixo. Em volta aqui tem alguns símbolos, soldados, a estrela, datas. E o parque todo ao redor. Os desenhos entalhados seguem por todo o contorno da torre e acaba deixando ainda melhor. E algumas pessoas vêm trazer flores, deixar homenagens aqui. Parece uma pequena capela ou uma sala construída com mais alguns mosaicos no estilo soviético. Eu acho que hoje eu fico por aqui. Hoje é o meu último dia aqui em Berlim e acho que já foi mais que suficiente ter finalizado essa viagem visitando esse monumento. Recomendo demais. Ele fica um pouco mais longe, mas aparenta não ser tão visitado quanto o outro, já que o outro é bem mais fácil acesso, mas vale muito a pena.